Olá, queridos amigos do nosso Lar Cristão Maria de Nazaré. Vamos mais uma vez trazer aqui através do Facebook um tema para a nossa reflexão. E antes de iniciarmos a discussão do tema proposto, vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, pedindo o amparo dos Espíritos de luz para que nos conduzam neste trabalho e que possamos fazê-lo da melhor forma possível. Iniciando, rezando a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, sofredores nesta terra, agora e sempre, que assim seja. Graças, Senhor Jesus. Então, como eu falei, temos a oportunidade de trazer mais um tema para a nossa reflexão, e o tema que está proposto para esse nosso encontro, ele tem por título Fé e Saúde. E o texto base que foi colocado para a gente desenvolver, ele está no livro que se chama Pão Diário, e que é uma publicação da Rádio Transmundial, né? Ligada à Igreja Batista, que traz todos os dias, né, do ano. É um livrinho que tem uma proposta de estudo para cada dia do ano, e que sempre traz uma reflexão sobre um determinado tema, e é desenvolvido em uma página, normalmente, essa reflexão. E essa reflexão nossa proposta, ela se chama Fé e Saúde, né? E o texto, ele começa nos perguntando, né? Nos faz, né, a seguinte pergunta: será que a fé exerce influência benéfica na saúde? E aí o autor do texto, né, vai desenvolvendo a ideia, nos contando, né, que quando nós estamos em paz com Deus, ou seja, quando nos conectamos com Deus, nós também temos paz para com os nossos semelhantes, né? E que isso é algo positivo em termos de saúde, né? Porque quando vivemos com paz, com harmonia com as demais pessoas, a vida e a saúde fluem de forma mais benéfica, né? Mas ele traz para a gente também a reflexão que a fé, ela não é algo mágico, né? O simples fato de termos fé não vai fazer com que os nossos problemas desapareçam, né? E também nos faz refletir, né, sobre a nossa condição humana, a nossa condição material, né? Enquanto seres humanos, nós estamos sujeitos, né, a problemas físicos, a desgastes de saúde com o tempo, né, ou mesmo enfermidades que a gente pode ter durante o transcorrer da nossa vida. Mas aí o texto ele nos coloca o seguinte, que essa conexão com o divino, ela pode funcionar como um antídoto, né, para enfrentar
as dificuldades e as angústias que a gente tem na nossa vida terrena. E interessante também que, como nós no Espiritismo, o texto dessa publicação, que é evangélica, ela coloca a ideia de que nós vivemos no planeta Terra e que isso aqui é uma escola. E nessa escola, muitas vezes, né, nós temos que desenvolver alguns aprendizados e que nós temos que conviver e lidar com dores, com sofrimentos e com dificuldades, né? E o texto vai se desenrolando e chega à seguinte conclusão, né? Que a fé influencia de forma positiva a saúde física. E ele traz alguns parâmetros para apoiar essa ideia, né? Ele nos diz que quando a gente traça um caminho de integridade, a gente tem a oportunidade de ter uma vida mais regrada, uma vida mais certinha, que não esteja permeada de excessos, né? Que a gente sabe que todos os tipos de excessos, eles são prejudiciais à nossa saúde. E ele traz também a ideia de que a mansidão e a benevolência no trato com os semelhantes, ela faz um efeito benéfico sobre a nossa atitude mental, sobre o nosso emocional. E por fim ele diz que o domínio de si próprio, né, que a fé nos permite adquirir com o passar do tempo, tudo isso nos conduz a reflexos positivos no sentido de atuar esses pensamentos, essa forma de vida sobre o nosso corpo físico de forma positiva, né? E aí, continuando aqui, né, já buscando alguma coisa além do que foi proposto no texto, né? Eu gostaria de que a gente pensasse, né, o conceito de saúde, né? Então, você tem o conceito de saúde que foi definido pela Organização Mundial da Saúde, que a partir de 1988, esse conceito ele foi ampliado, né? E foi introduzido neste conceito a dimensão espiritual da saúde. Então, a OMS ela define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental, social e espiritual, e não apenas como a ausência de infecções ou de enfermidades. É um conceito bastante amplo e a gente poderia até dizer praticamente inatingível, que é muito raro você estar numa condição em que todas essas dimensões estão equilibradas e estão presentes, né? E aí nós vamos partir, né, para discutir um pouco mais o que é fé e o que é religião, né? Fé e religião não são a mesma coisa, né? A religião é uma maneira, né, institucionalizada da gente praticar a fé. Eu posso ter fé e não ter religião nenhuma, mas a grande maioria das pessoas necessitam de uma prática de fé, ou seja, de uma religiosidade, né, que é o lado social dessa dimensão da fé. Então, a fé em si, ela é algo pessoal, ela independe de você ter ou não ter uma religião. Porque quando nós desenvolvemos a fé, nós estamos na busca, né, por compreender as respostas sobre a vida, né, sobre a espiritualidade. Então,
quando o indivíduo tem uma religiosidade, ele acredita, né? Ele segue e pratica uma determinada religião. Isso tem um aspecto extrínseco, né? Tem toda uma questão da prática social da fé nessa questão de um culto específico, de você frequentar um determinado templo, uma determinada igreja, uma determinada seita. Já quando a gente fala em espiritualidade, o significado está mais voltado para a razão de viver, né? O ser que busca essa espiritualidade sem se ater a questões de fé, de religião, ele não se limita à prática religiosa. Aliás, ele muitas vezes não tem uma prática religiosa. E o indivíduo precisa, né, se sentir capaz de buscar um significado. O que o move é essa busca do significado, para que ele não tenha essa sensação de vazio, de desespero, de não pertencimento, né? E pensando sobre esses aspectos, né, de que maneira ou em que grau a fé pode influenciar nossa saúde, né? Pesquisando na internet, eu localizei um artigo na revista Reformador de fevereiro de 2010, que tem por título Saúde e Espiritismo, né? E ela traz algumas dicas com relação a esse assunto, falando especificamente de um pesquisador que se chama Jeff Levin, que é um professor, né, um epidemiologista americano, que vai falar nesse artigo sobre 7 princípios da medicina teossomática. Esses 7 princípios estão no livro do Dr. Jeff Levin, que chama Deus, Fé e Saúde. E aí ele descreve para a gente o que vem a ser essa medicina teossomática, né? Ele diz o seguinte: eu dei a essa nova perspectiva que reconhece os fatores espirituais determinantes da saúde o nome de medicina teossomática. E essa expressão significa literalmente uma visão dos fatores determinantes da saúde com base nas ligações aparentes entre Deus ou o espírito, ou a fé em Deus e o bem-estar do corpo físico, né? E aí ele vai enumerar para a gente os 7 princípios. No primeiro princípio, ele nos diz que a fé religiosa, né, a participação como membro de uma comunidade religiosa, beneficia a saúde ao promover comportamentos e estilos de vida saudável. Então, a maioria das religiões, elas pregam a moderação, elas pregam hábitos saudáveis nas suas crenças, né? E o segundo princípio, ele diz que a frequência regular a uma congregação religiosa beneficia a saúde ao oferecer apoio que normalmente ameniza os efeitos do estresse e do isolamento. Então, é a questão emocional, a questão do se sentir acolhido, né? E continuando, ele nos diz que a participação no culto, né, e nas preces beneficia a saúde graças aos efeitos fisiológicos decorrentes das emoções positivas que essa ação, que essa atitude que você tem quando você ora, quando você canta numa igreja, essa ação positiva, ela tem efeitos na saúde física. E as crenças religiosas, né, elas beneficiam a saúde, né, pela sua semelhança com
crenças e com estilos de vida que promovem a saúde, é o que ele já tinha até falado anteriormente, né? Quando você tem um padrão de vida que favorece ao bem-estar físico, ao bem-estar do corpo físico, você tem nas religiões, muitas delas, esse culto ao bem-estar físico também, né? E não só a questão espiritual. Até porque quando uma determinada religião nos fala dos inconvenientes, dos vícios, né, dos desregramentos de comportamento, né, a gente tem esse direcionamento para uma vida com hábitos mais saudáveis. E a fé, né, continuando, a fé pura e simples, ela beneficia a saúde através dos pensamentos que inspira, né, de esperança, de otimismo, de expectativas positivas. Então aqui ela está influenciando a questão emocional, né, o nosso lado emocional, que é também fator que vai influenciar na saúde, como a própria definição de saúde da OMS nos diz que esse lado emocional, ele também é importante para que o indivíduo tenha saúde, né? E na sequência ele vai dizer sobre as experiências místicas, né? E aqui a gente pode, inclusive, colocar as experiências mediúnicas, né? Ele diz que essas experiências, elas beneficiam a saúde ao ativar uma bioenergia ou força vital ou estado alterado de consciência que promovem a cura. Muito a ver aqui com a nossa doutrina espírita, né? Essa prática da doutrina espírita, da utilização da mediunidade como ferramenta de cura. E, por fim, o Dr. Jeff ele vai nos falar sobre a prece, né? E aí ele diz que a prece à distância em favor de outras pessoas é capaz de curar por meios paranormais ou por intervenção divina. Então, é um pesquisador, né, um médico, um epidemiologista, falando da importância que tem o indivíduo ter essa conexão com o divino, de forma institucionalizada ou não. Todas as pessoas que têm essa crença, que têm essa conexão, elas enfrentam as dificuldades da vida, e nessas dificuldades a gente pode colocar as questões de saúde de uma forma muito mais efetiva e muito mais com muito mais probabilidade de que essas dificuldades sejam vencidas, né? A gente cansa de ouvir relatos, né, de médicos, principalmente em áreas onde os pacientes se encontram em estado terminal. Eles relatam, né, que a fé normalmente auxilia o paciente, talvez não a curar, mas a enfrentar a situação de doença de uma forma mais serena, mais harmoniosa para o espírito e para o lado emocional do paciente, né? E aí, falando, né, com relação a essa questão de fé, né, a gente sabe que, por mais que tenhamos fé,
sempre vai haver um momento, uma situação onde a gente não vai poder lograr, né, a cura dos males que estão nos afligindo. Afinal, a gente somos todos seres finitos, né? Mas, de qualquer forma, além da fé, nós temos que também buscar as ferramentas que a ciência coloca nas nossas mãos, né? Nós temos que não apenas ter fé, mas buscar o tratamento adequado para aquele mal que está nos afligindo, né? Só que muitas vezes esse tratamento ele não vai atingir o objetivo final, que é a cura, né? E aí nós temos que ter a serenidade e essa fé, essa conexão com o divino para a aceitação de que somos seres finitos, né? Que somos seres encarnados e que muitas vezes a nossa cura ela virá do nosso retorno à pátria espiritual, com toda a serenidade e com todo o amparo da família, dos órgãos de saúde, dos hospitais, para que a gente possa fazer a nossa transição de forma serena. E a gente sabe, né, que o Espiritismo considera, né, necessariamente essa dimensão espiritual que nós temos enquanto seres encarnados. E que todos nós sobreviveremos à morte do corpo físico, né? E que temos essas influências espirituais, nós temos o auxílio de benfeitores, nós temos a confiança no valor da prece, né? O apoio que a gente pode proporcionar e pode ter com os passes, com as águas magnetizadas e tantas outras intervenções que o lar espírita pode oferecer para as pessoas que estão passando por problemas de saúde física. Então, nesse sentido, também cabe a gente colocar, né, que todos nós, enquanto espíritas, sabemos, né, que a nossa conduta, a forma com que pensamos, com que agimos, com que sentimos, aquilo do que nos alimentamos, ela influencia na nossa saúde física e que isso tem toda a importância, né? Então, o cuidar do corpo físico, esse instrumento que Deus colocou em nossas mãos para fazer essa lição, né? Esse aprendizado na presente encarnação, ele é essencial para nós, enquanto espíritas conscientes, né? E fechando a nossa fala de hoje, eu gostaria de lembrar, né, que o nosso querido Mestre Jesus, toda vez que ele fazia uma cura de alguma enfermidade, de alguma paralisia ou coisa que o valha, ele sempre dizia para os enfermos: vá e não peques mais. Ele dizia também: a tua fé te curou. Então, esse vá e não peques mais, que Jesus sempre colocava, ele é um claro convite, né, para que a gente tenha as mudanças de atitudes para que realmente a gente tenha uma vida mais saudável. Então, essa fé e essa cura, ela requer essa mudança de atitude. E essa mudança de atitude a gente só vai conseguir à medida que a gente vai se instruindo enquanto espíritos em evolução. Finalizando também, eu gostaria de deixar uma dica de vídeo, uma entrevista, né, um encontro
que está no site do canal Saúde da Fiocruz, uma entrevista que está congregando, né, um padre, uma mãe de santo e um pastor, falando exatamente sobre esse tema, fé e saúde. Vou inclusive pedir para que no final do vídeo seja colocado o link para que quem tiver interesse, tiver oportunidade, assistir. É muito, muito esclarecedor e muito pertinente a esse tema que a gente desenvolveu hoje. Então, que todos possam ter aproveitado um pouco essa reflexão, que a gente possa levar isso para a nossa vida, que a gente possa realmente cuidar do nosso corpo físico com todo o carinho que esse instrumento merece. E pedimos também, Senhor, que cubra todos nós com a sua energia de amor, que possa derramar sobre o nosso planeta, que vive momentos de pandemia, que nós possamos receber a proteção dos espíritos de luz, que nós possamos ter atitudes que sejam coerentes com a nossa doutrina, com o cuidado que devemos ter com este corpo. Pedimos que o Senhor envie energias e vibrações positivas a todos os nossos irmãos que se encontram adoentados, a todos os nossos irmãos que se encontram afetados de alguma forma por essa questão social do momento, que nós possamos também, Senhor, te pedir que ampare os nossos dirigentes, os nossos governantes, para que tomem as melhores atitudes que possam beneficiar o maior número de pessoas possíveis e assim promover não só a saúde, mas como a paz do nosso planeta. Que assim seja.